Prazer, eu sou o Luca Leal, você está no meu canal e hoje vamos discutir sobre um suposto épico, Gladiador 2. Anos após os eventos do primeiro filme, o pequeno Lucius cresceu e agora luta ao lado de um exército na África. No entanto, logo de cara é derrotado pelos romanos e levado para a cidade. Agora, assim como seu pai, ele precisa lutar como um gladiador para sobreviver. Gladiador 2 é um drama de ação épico que chega aos cinemas essa semana e continua os eventos de Gladiador. Lançado no ano 2000, um filme de enorme sucesso, protagonizado por Russell Crowe e dirigido por Ridley Scott, que volta aqui na sequência. E antes da crítica de fato começar, a gente precisa pontuar uma coisa muito importante aqui. Esse diretor, Ridley Scott, é muito oscilante. Ele já entregou obras-primas do cinema que inclusive a gente já falou aqui no canal, como Blade Runner, o Caçador de Androides, e Alien, o Oitavo Passageiro. Mas ele também já entregou algumas bombas, como muito recentemente o Napoleão e o Kazaguchi. Então, quando o Gladiador 2 foi anunciado, uma certa tensão foi criada. Será que ele vai acertar muito aqui ou errar muito aqui? Não existe meio termo com Ridley Scott. Pelo menos não existia. Afinal, Gladiador 2 é um bom filme, mas passa longe de ser espetacular. E na história nós vamos acompanhar a jornada de Lucius, que até então a gente conhecia como aquele garoto fofinho, lourinho, de olho claro, lá do primeiro filme, com pouco tempo de tela e até pouca importância. Aqui ele ganha esse protagonismo, ele ganha essa força sendo interpretado por Paul Mescal, que é um nome em ascensão dentro de Hollywood, vem fazendo uns projetos bem interessantes. Eu destaco After Sun, que tem crítica aqui no canal, e agora chega em um grande blockbuster, a sequência de um clássico do cinema. E é muito importante destacar que, por mais que essa seja uma nova história de um personagem até então pouco explorado, esse é um filme que constantemente vai voltar ao seu antecessor, que constantemente vai buscar referenciar o clássico, ou por muitas vezes até copiar o clássico. Toda a primeira meia hora ou até uma hora desse filme aqui é muito semelhante à do outro. Toda a estruturazinha de por onde o personagem vai passar para alcançar os seus objetivos é igual. Inclusive, talvez eles tenham feito isso não só como uma forma de despertar uma memória, uma emoção no público, mas também para representar esse universo àqueles espectadores que vão chegar pela sequência e não vão ter necessariamente assistido ao primeiro. Mas sendo bem sincero, essa é uma escolha que eu passo longe de gostar, inclusive reclamei muito disso na minha crítica de Alien Romulus, que é um filme também de uma franquia idealizada por Ridley Scott, que está sempre voltando ao primeiro, está sempre voltando ao original e não conta necessariamente algo novo. Mas voltando a Gladiador 2, por mais que ele tenha uma história muito semelhante à do primeiro filme, ele tem um tom muito diferente. Esse filme aqui abraça uma plasticidade um pouco maior. Os cenários são mais artificiais, as cenas de ação são um pouco mais brutais e violentas e, principalmente, existe um constante exagero na construção de suas imagens. O primeiro filme, por mais que explorasse Roma, os castelos, as batalhas, a população que vive ali, de certa forma ele era mais próximo dos personagens. O próprio close era mais utilizado. Era um filme mais fechadinho, mais intimista. Aqui existe uma certa forçação de barra para que ele seja maior, para que ele seja mais épico, mais grandioso. No entanto, me parece que nem todos os departamentos abraçaram essa nova ideia, esse novo conceito. E vários elementos do filme ficam pelo caminho ou ficam na abordagem antiga, ficam deslocadas dentro daquela história, dentro daquele filme. Um exemplo para mim muito marcante
é o da trilha musical. O primeiro filme consegue criar um clima muito interessante através dela, fora, é claro, que se tornou icônica. Aqui nesse filme eu não consigo me lembrar de uma única faixa original. Tudo é tão genérico, tudo é tão lugar comum. A trilha, ao invés de jogar as cenas pra cima, parece que as puxa pra baixo. E aí outro departamento, para além do sonoro, que também parece não estar de acordo com essa nova proposta do diretor, é a montagem, é o departamento de pós-produção, em especial o responsável por organizar, sequenciar essa história. Tudo aqui é muito, mas muito linear, de uma forma que todas as revelações, por exemplo, se tornam óbvias. O filme não cria suspense, não cria tensão, não varia entre os núcleos para quebrar um momento de maior intensidade dramática. É do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, do ponto C para o ponto D e só isso. E o roteiro, que idealmente foi um guia para essa montagem, constantemente apela para referências extremamente vazias ao personagem do Russell Crowe, a outros personagens desse universo. Ele parece refém do primeiro filme, e esse primeiro filme pesa para ele. Ele carrega isso como um fardo, ele carrega isso com uma dor. Cara, me incomoda muito a forma com que esse filme traz todo o legado passado. Ele tá o tempo todo citando de forma vazia e em momento algum apresentando com substância, por exemplo, qual foi o papel do Maximus. Inclusive é uma pena fazer isso com um personagem tão forte, tão marcante do cinema. Trazer um pouco mais do peso dessa figura sobre a sociedade romana, sobre os novos imperadores, era o básico. Mas parece que no tempo, ali no gap entre um filme e outro, Roma se tornou um grande vazio onde nada aconteceu e não houve impacto algum os eventos do antecessor. Mas Luca, você trouxe um monte de pontos negativos. Existe algo interessante nesse filme? Tem algo que você realmente tenha gostado? Sim, existem aspectos que eu gostei aqui, principalmente relacionados àquela plasticidade que eu comentei anteriormente. Quando Ridley Scott começa a se divertir com suas sequências de ação, eu também me divirto. Eu gosto da luta com os macacos, eu gosto da luta com os rinocerontes, eu gosto da briga de barcos com tubarões no Coliseu. Existe uma série de imprecisões históricas aí? Existem, mas eu compro facilmente a briga do Ridley Scott e me empolgo em todas elas. Por mais que, novamente, exista ali uma montagem um tanto quanto formulaica, ou melhor, um tanto quanto engessada, existe uma trilha que não levanta esses momentos, mas ainda assim existe ali um mínimo de interesse do Ridley Scott em filmar aquelas cenas, e eu gosto. Outro elemento muito positivo também ali do filme são algumas discussões políticas que operam no background. Ridley se utiliza muito, mas muito intensamente dos imperadores ali para fazer uma série de paralelos com figuras da contemporaneidade e tá discutindo política de forma ampla e como ela vem se deteriorando a cada ano com líderes irresponsáveis, imaturos e um tanto quanto sádicos. O personagem do Denzel Washington, que por sinal tá muito bem aqui nesse filme, também é muito importante para essa discussão. Ele faz um daqueles personagens muito clássicos de filmes de época, que tá maquinando tudo ali por trás, que tem um plano maior, enquanto a gente vê o plano menor sendo posto em prática. É um cara ardiloso, é um cara perverso, que por muitas vezes tem traços de bondade, ou pelo menos aparente bondade, tem um carisma, você compra a briga dele e constantemente se decepciona, por mais que exista aí uma linha de pensamento que nos coloque ao lado desse personagem, se a gente pensar a história de forma mais ampla e o que aconteceu com o Império Romano. E para não deixar passar, do elenco original só retorna Connie Nielsen, interpretando novamente aqui a mãe do Lucius. Uma personagem que, sinceramente, não fede, não cheira. Tem sua importância dramática ali, mas é uma interpretação que opera dentro daquele lugar comum. Pro filme andar, só isso não vale um grande destaque. Mas, diferente dela, Pedro Pascal
se destaca bastante, vivendo um general inicialmente visto por um prisma, posteriormente por outro prisma. Ele tem uma presença muito forte dentro desse filme. Dentro da história ele é uma figura de um líder carismático e ele transmite isso muito bem. Os seus valores estão bem claros ali dentro do filme. Eu gosto de como o Ridley Scott manipula um pouco das nossas percepções. É um baita acréscimo esse elenco, ficando para mim em destaque ao lado de Denzel Washington. E, gente, é basicamente isso. Eu já me estendi mais do que eu planejava. Hoje eu tô com a garganta ruim, não tô podendo falar muito e eu já falei bastante. Então agora é aquele momento que eu peço o seu comentário, o seu feedback. Além, é claro, do like, que fortalece muito o canal, e da inscrição se for novo por aqui, ativando o sininho para receber as notificações. Também compartilha com os amigos que estão ansiosos para ver Gladiador 2. Um forte abraço, um beijo, valeu, falou e fui!